Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos reunidos aqui no templo da Igreja Batista Missionária do Brasil, aqui na cidade de Ubaíra, juntamente com alguns irmãos da nossa liderança, em o nosso propósito de oração, onde temos intercedido pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, pela Igreja do Senhor, pela nação brasileira e por cada pessoa que nesse momento se encontra necessitada do auxílio, do socorro e da provisão do Senhor nas suas vidas. E neste momento gostaríamos de convidar você que nos ouve através desse vídeo, através dessa gravação, para estar ouvindo uma palavra de Deus direcionada ao teu coração, que certamente trará consolo, conforto, edificação e esperança para a tua vida e para a tua família nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, o capítulo de número 6, o versículo de número 10. Daniel, capítulo de número 6, o versículo de número 10. Glória a Deus. A Ele seja dado honra, glória e louvor. Está escrito assim a palavra do Senhor. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu Filho amado, Senhor, mais uma vez eu quero te render graças, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por essa honra e por esse privilégio, Senhor, de poder compartilhar mais uma vez a tua palavra com todos aqueles que precisam te ouvir. Espírito Santo, como sempre, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda, meu amigo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas um instrumento. A direção vem do Senhor. Usa os meus lábios. Fala a cada coração o que eles precisam ouvir, o que eles necessitam ouvir do Senhor. E através dessa palavra, Pai, proporciona libertação, salvação, restauração, restituição, transformação de vidas, Senhor. Assume o teu lugar, Senhor. Me coloca no meu lugar. Que o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. E que todos, Pai, sejam edificados por intermédio da tua santa e preciosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando lemos na Bíblia a história de Daniel, entendemos que é possível permanecermos
em comunhão com o Senhor. Mesmo vivendo dias difíceis e encontrando circunstâncias adversas, Daniel é uma referência, é um exemplo de alguém que decidiu permanecer em comunhão com o céu, enquanto ele se encontrava em crise na terra, enquanto ele se encontrava enfrentando circunstâncias e situações adversas na terra. E nos dias os quais nós estamos vivendo, dias de crise, dias de aflições, dias de grandes dificuldades, talvez esse seja um dos nossos maiores desafios como povo de Deus, como a igreja do Senhor, permanecermos em comunhão com Deus, permanecermos em comunhão com o céu, enquanto na terra nos encontramos em crise, enquanto na terra nos encontramos enfrentando dificuldades. O versículo que nós lemos nesta noite registra o momento no qual Daniel, ao saber que tinha sido assinado um decreto condenando à morte por conta da sua comunhão com o Senhor, da sua busca ao Senhor, esse versículo registra o momento em que, mesmo diante dessa realidade, diante de toda essa situação, de toda essa dificuldade, ele decide permanecer em comunhão com o Senhor, em comunhão com o seu Deus. A Bíblia diz que em uma das invasões do reino babilônico a Jerusalém, muitos daqueles que moravam em Jerusalém, inclusive Daniel e seus conterrâneos, eles foram levados cativos para o reino babilônico, para servirem lá, naquele reino. E justamente nesse momento aqui, no versículo que lemos, Daniel se encontra distante da sua terra, consequentemente distante do templo onde ele costumava adorar ao Senhor, também distante do sacerdócio, distante da sua congregação, distante da realidade de culto, distante daquilo que seria a sua liderança espiritual. Mas mesmo nessas circunstâncias, Daniel permanece em comunhão com o Senhor, Daniel permanece em comunhão com Deus. E através da vida de Daniel, através dessa postura adotada por Daniel, nós podemos aprender grandes lições que, se aplicadas a essa realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais, desfrutaremos da intervenção, do cuidado e da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Quando lemos o versículo de número 10, aprendemos algumas lições que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira lição que temos a aprender com Daniel é que a nossa comunhão com Deus não deve se limitar apenas a uma prática religiosa, condicionada a uma rotina limitada ao templo ou às reuniões em congregação. Isso é muito sério. E é muito necessário nós entendermos isso. Que a nossa comunhão com Deus não deve se limitar a uma prática religiosa, condicionada a uma rotina, limitada ao templo ou às reuniões em congregação.
Observe o que diz a parte B do versículo qual nós lemos. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Entenda que Daniel aqui está longe, distante da sua cidade, distante do templo onde ele adorava a Deus, distante do seu sacerdócio que representava a sua liderança espiritual, distante da liberdade ou da oportunidade de se reunir de forma coletiva com a congregação para cultuar a Deus, mas Daniel permanece em comunhão com o céu. Infelizmente, muitas pessoas, ao longo da sua caminhada cristã, ao longo do seu relacionamento com Deus, condicionou a sua comunhão com Deus, a frequência ao templo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, não estendendo essa comunhão à sua realidade familiar, à sua realidade pessoal. E nos dias atuais, não estamos tendo a liberdade ou a oportunidade de estarmos frequentemente no templo, de estarmos frequentemente reunidos adorando ao Senhor, mas nem por isso devemos abandonar a oportunidade de exercermos comunhão com Deus. É importante reconstruirmos a nossa ideia de comunhão com Deus. É importante reconstruirmos a nossa ideia de relacionamento com o Senhor. É importante nós entendermos que o nosso relacionamento com Deus, que a nossa comunhão com Ele não deve se limitar à frequência do templo apenas. É importante, sim. É necessária, sim. Deve fazer parte da nossa realidade de vida quando podemos, sim. Todavia, precisamos entender que essa comunhão, que essa realidade, ela precisa se estender para a nossa família, ela precisa se estender para a nossa vida pessoal. Precisamos de fato entendermos melhor o que significa a comunhão com Deus. O que eu estou tentando transmitir para você é que comunhão não é só a frequência ao templo. Comunhão com Deus, relacionamento com Deus não é apenas frequência ao templo, porque para algumas pessoas a falta da frequência ou a impossibilidade de frequentar um templo interrompeu a sua comunhão com Deus, comprometeu a sua comunhão com Deus, colocou um ponto final na sua comunhão com Deus. E precisamos entender que essa não é a expectativa de Deus, porque nem sempre teremos esse acesso. Podemos viver futuramente o que estamos vivendo hoje, momentos onde a impossibilidade de estar no templo é uma realidade comum entre nós. É importante entendermos que comunhão com Deus significa ou é evidenciado a uma vida de oração. Vida de oração. Observe que mesmo longe do templo, mesmo longe do sacerdócio, mesmo longe da congregação, Daniel se ajoelhava 3 vezes por dia para orar e para render graças ao Senhor. Essa é a expectativa de Deus. Que a nossa comunhão se estenda para a nossa casa, que a nossa comunhão se estenda para o nosso lar. Não se engane, mas a maioria das pessoas conseguem reservar um momento de oração apenas quando vem no templo.
Infelizmente, a maioria das pessoas conseguem reservar um momento de relacionamento com a palavra apenas como vem no templo. Essa realidade não existe nos seus lares, essa realidade não existe entre os seus familiares. A ideia de oração está apenas relacionada ao templo, a ideia de palavra está apenas relacionada ao templo, e isso não deve acontecer dessa forma. É preciso que nós adotemos a prática de uma vida de oração, que a oração seja parte das nossas vidas, que a prática da oração faça parte da nossa realidade diária, ela se estenda para o nosso lar, ela se estenda para o nosso trabalho, ela se estenda para o nosso dia a dia. Mesmo não podendo estar presente no templo, mesmo não podendo estar reunido com a congregação cultuando ao Senhor, mas Daniel orava. Daniel se dobrava diante do Deus vivo. Daniel se relacionava com Deus. Então entenda que comunhão com Deus não é apenas a prática de uma rotina religiosa de frequência a um templo, a um local, a um ambiente. Não, é relacionamento com Deus, é vida com Deus, e essa vida é evidenciada através de uma vida de oração. Então a primeira pergunta que precisamos nos perguntar é se existe na nossa realidade diária um espaço para a prática da oração. O versículo de número 8 do capítulo 1 nos diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Estar em comunhão com Deus é ter vida de oração, mas estar em comunhão com Deus também é ter uma vida consagrada, separada e reservada para o Deus Todo-Poderoso. Daniel está distante do templo, distante do sacerdócio, distante da sua congregação, e é colocada diante dele uma oferta, uma oportunidade de satisfazer desejos da sua carne. Todavia, Daniel renuncia, Daniel evita, Daniel se abstém daquilo que o contaminaria. O que é uma vida consagrada? O que é uma vida de consagração? É quando nós tomamos a decisão de nos separarmos, de nos afastarmos de tudo aquilo que contamina, que compromete a nossa comunhão com Deus, de tudo aquilo que contraria princípios e valores estabelecidos por Deus na nossa vida. Aquela comida do reino babilônico certamente continha no seu cardápio, certamente continha no seu conteúdo elementos, pratos, iguarias, que apesar de serem saborosos, agradáveis aos olhos, desejáveis para se comer, mas contrariava os princípios que Deus já tinha plantado no coração de Daniel, no coração do seu povo, acerca daquilo que eles deveriam comer e daquilo que eles deveriam não comer como nação israelita, como povo escolhido e separado por Deus. Então a decisão de Daniel, mesmo diante de algo agradável aos seus olhos, diante de algo desejável aos seus olhos, foi não se contaminar, não se corromper com aquilo que se apresentava saboroso. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios também, uma vida consagrada em uma realidade tão corrompida, manter-se consagrado ao Senhor em meio a uma sociedade corrompida. Então entenda que vida de comunhão com Deus é exercermos uma vida de oração, é termos a oração como
parte do nosso dia, como parte do nosso tempo. É termos no nosso dia, no nosso tempo, um espaço reservado para esse diálogo com Deus, para essa comunicação com Deus, e não só quando nós viemos ou vamos ao templo. É termos também uma vida consagrada, uma vida de consagração, decidirmos não nos contaminarmos, apesar de algo ser bom, ser saboroso, ser agradável aos nossos olhos, satisfazer o nosso desejo, mas se Deus reprova, se Deus não permite, se Deus não quer, eu rejeito. Essa foi a postura de Daniel. Os Salmos de número 1, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Evidências de uma vida de comunhão com Deus: oração, consagração, relacionamento com a palavra de Deus, relacionamento com a palavra do Senhor. Quando nos relacionamos com a palavra do Senhor, estamos nos relacionando com Ele. Quando nos envolvemos com a sua palavra, estamos nos envolvendo com Ele, porque se orando é o ser humano falando com Deus, ao meditarmos na sua palavra é Deus falando conosco. No livro de Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 26 ao 28, está escrito: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, deverá servir. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que é a vida de comunhão com Deus? O que é exercer comunhão com Deus? Vamos desconstruir essa ideia, esse pensamento que é apenas a frequência a um local, a um ambiente, a quatro paredes. E vamos estabelecer os fundamentos da nossa comunhão com Deus, aquilo que evidencia a nossa comunhão com o Senhor. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida consagrada, de consagração a Deus. Eu preciso me relacionar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas para ser acessada de 8 em 8 dias, de 5 em 5 dias, de mês em mês, não. O texto que lemos nos Salmos de número 1 nos diz que o ideal é que venhamos ter prazer nessa palavra e que venhamos nos relacionar com ela de dia e de noite. Qual é a expectativa de Deus? É que a palavra do Senhor, ela faça parte do nosso dia, ela faça parte das nossas vidas, de maneira que, se possível for, que você não saia de casa antes de ouvir Deus falar com você através da sua palavra, de maneira que você não se deite na sua cama antes de ouvir Deus falar com você através da sua palavra. Quantos lares que não tem essa palavra na sua mesa? Quantos lares que já não tem mais a leitura bíblica na sua realidade cotidiana? E quando lemos Mateus 20, 28,
nós encontramos uma outra evidência da nossa comunhão com Deus: a disponibilidade para servir. Disponibilidade para servir é uma evidência da nossa comunhão com o Senhor. Esse negócio de vida cristã, onde nós olhamos apenas para a ponta do nosso umbigo, para as nossas necessidades, isso evidencia uma realidade distante de comunhão com Deus, porque a nossa comunhão com Deus nos leva a termos sensibilidade para enxergarmos a necessidade do nosso próximo, seja ela material, seja ela social, seja ela espiritual. De alguma forma nós nos disponibilizamos para Deus, dizendo para Ele: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Disponibilidade para servir, para ser útil às necessidades do nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Todos quanto aparecem nas nossas vidas, Deus coloca diante de nós, precisando talvez de uma palavra, precisando talvez de oração, precisando talvez de uma intervenção física, material, de algum suprimento. Porque assim está escrito, que o Filho do Homem veio para servir, para ser útil ao próximo de alguma maneira, e para sacrificar a sua vida em resgate de muitos. E quantas das vezes não queremos sacrificar a nossa vida, não queremos sacrificar o nosso tempo, não queremos sacrificar o que temos para suprirmos a necessidade de alguém. Quantos servos de Deus, carregados de conteúdos que poderiam ser usados para edificar, para instruir e para salvar muitos, retêm esses conteúdos apenas para si, enquanto muitos se encontram carentes do entendimento de um versículo, do entendimento de uma palavra. E muitas das vezes nós, com o nosso egoísmo extravagante, nós omitimos essa responsabilidade de sermos úteis ao nosso próximo, de servirmos ao nosso próximo, e nos colocamos numa realidade bem distante daquilo que Deus entende como comunhão com Ele, como viver em comunhão com Ele. Entenda que a sua comunhão com Deus, escute isso, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus vai te projetar para ser suprimento na necessidade de muitos, para ser boca de Deus na carência de muitos. A sua comunhão com Deus não te deixa ter paz, não te deixa quieto, enquanto você não cumpre o propósito pelo qual Ele te chamou, enquanto você não cumpre o propósito pelo qual Ele te levantou. Você só tem paz quando você se disponibiliza para o Senhor, porque a comunhão com Ele te envolve nessa dimensão do serviço. Então precisamos nos perguntar, precisamos trazer para a nossa realidade essas indagações. Aí entenderemos se somos pessoas que vivem, que nutrem, que exercem uma vida de comunhão com Deus, ou se somos apenas religiosos, frequentadores de uma programação semanal. E a grande indagação é essa: religioso ou servo?
religiosidade ou vida de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então, uma das lições que eu aprendo com Daniel é justamente essa: que a nossa comunhão com Deus não deve se limitar apenas a uma prática religiosa, condicionada a uma rotina, limitada ao templo ou às reuniões em congregação. É muito mais que isso. É o exercício de uma vida de oração. É o exercício de uma vida de consagração a Deus. É o exercício e desenvolvimento do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Eu começo ouvindo aqui, mas isso vai se estender para minha casa, para minha vida. É uma vida de disponibilidade para o serviço. É o anseio, é o desejo de se preparar para ser útil em alguma das demandas que o reino possui. Isso é comunhão. Aquele que vive em comunhão não se acomoda a uma vida desocupada, a uma vida vazia. Ele sempre procura um lugar, uma forma de ser útil ao Senhor. Se ainda ele não pode ser útil para uma multidão, ele se alegra em ser útil para um, para dois, para três, mas ele é útil. Oh, aleluia. A segunda lição que eu aprendo com Daniel é que nem sempre o momento e as circunstâncias serão favoráveis ao nosso exercício de comunhão. Nem sempre o momento, nem sempre as circunstâncias que estaremos vivendo, elas irão contribuir para que venhamos permanecer em comunhão com Deus. O versículo de número 7 do capítulo 6 nos diz assim: todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que é que Daniel está experimentando aqui? Um momento e uma circunstância não favorável ao exercício da comunhão dele com o seu Deus. Qual era a realidade aqui? Se ele permanecesse sem se relacionar com Deus, sem buscar o seu Deus através da vida de oração, a vida dele estava garantida. Mas se ele se ousasse em dobrar os seus joelhos para falar com Deus, ele seria condenado à morte, lançado na cova dos leões. Então entenda que em alguns momentos da nossa vida, diante de algumas circunstâncias, não teremos facilidades para exercermos a nossa comunhão com Deus. Aí precisaremos sermos determinados na nossa postura e na nossa decisão de permanecermos em comunhão com o Senhor. O decreto foi estabelecido, a sentença de morte foi decretada, todavia Daniel escolheu permanecer em comunhão com o seu Deus. Entenda que tem momentos que não vai ser fácil. Entenda que tem momentos que as coisas vão se complicar, que não teremos as mesmas facilidades que antes tínhamos, que não teremos a mesma liberdade que antes tínhamos, onde não teremos os mesmos acessos, os mesmos recursos.
Mas diante de tudo isso, precisaremos estabelecer uma postura determinante para permanecermos em comunhão com o Senhor. É semelhante aos dias que nós estamos vivendo. Precisamos nesses dias decidirmos permanecermos em comunhão com o céu, mesmo diante do momento não favorável, mesmo diante de circunstâncias adversas. Eu preciso decidir: eu vou permanecer em comunhão com o céu, eu vou permanecer em comunhão com o Senhor, eu vou continuar buscando a Deus, mesmo não tendo a mesma acessibilidade que eu tinha antes, mesmo não tendo os recursos que eu tinha antes, mas eu vou permanecer em comunhão com o Senhor. Se lermos Atos 4:24, está escrito: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a sua voz a Deus, e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Que momento é esse aqui? Atos capítulo 4. A igreja está no auge do seu crescimento, do seu avanço, do seu progresso. De repente o vento sopra e as autoridades se levantam para impedir a pregação do evangelho, para impedir o avanço da igreja. Prendem Pedro e João para tentar intimidar a igreja do Senhor. Mas após soltos, eles se reúnem com os demais e juntos eles oram ao seu Deus, pedindo ao Senhor que eles dessem ousadia para continuarem pregando o evangelho do Senhor. O momento não era favorável, as circunstâncias também não. Mas eles decidiram permanecer em comunhão com o céu, cumprindo o propósito e a missão que Deus os outorgou. Atos 16:25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Imaginem duas pessoas completamente feridas, acorrentadas, amarradas a um tronco de madeira, encarcerados numa prisão horrível, desconfortável, subhumana, num horário onde muitos deveriam estar dormindo. Mas eles olham um para o outro e decidem se conectar aos céus, decidem permanecerem em comunhão com Deus, mesmo enfrentando um momento e circunstâncias não favoráveis. O que eu estou tentando compartilhar com você nessa noite é que haverá momentos na sua vida e na minha vida, haverá situações na sua vida, na minha vida, haverá circunstâncias onde nada será favorável a permanecermos em comunhão com o Senhor. O rio vai estar correndo em uma direção contrária, tentando nos parar, tentando nos impedir, tentando nos atrapalhar. Mas o que vai valer aqui é a nossa decisão, independente do que está acontecendo, independente do que venha acontecer, mesmo não podendo contar com os mesmos recursos, mesmo não tendo a liberdade que eu preciso ter, o acesso que eu preciso ter, mas eu decidi, eu vou permanecer conectado com meu Deus, permanecer ligado com o céu. Talvez você não tenha o templo
mas você tem um quarto. Talvez você não tenha um pastor, um pregador à sua disposição, mas você tem a Bíblia. E hoje, de forma muito mais fácil, você tem o rádio, você tem a televisão, você tem a internet, onde você tem acesso a milhares, a milhões de conteúdos que, se ouvidos, irão proporcionar edificação, instrução para a sua vida espiritual. Pastor, mas não é a mesma coisa. Eu sei, mas se vira com o que você tem. Paulo e Silas não tinham um templo, não tinha congregação reunida. O que tinham apenas era um cárcere, era uma cadeia, era um monte de feridas no corpo, era seu corpo amarrado ao tronco, mas eles aproveitaram aquilo para buscar e adorar o seu Deus. Daniel não tinha o templo, não tinha o sacerdócio, não tinha a congregação reunida, só tinha o quarto, a cama e as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele aproveitou aquilo. Ele não permitiu que circunstâncias e que o momento não favorável o impedisse de nutrir, de exercer comunhão com o seu Deus. A igreja em Atos 4 não estava tendo a liberdade que desejava ter para continuar pregando o evangelho, exercendo comunhão, mas mesmo assim eles decidiram permanecer em comunhão. Eu disse há poucos dias que talvez o problema não seja a falta de alimento, mas a fome por ele. Que talvez o problema não seja a falta de água, mas sede. Porque se nós formos perceber, na história da igreja nunca se teve tantos recursos, tantas formas para se ouvir a palavra, para se acessar a palavra de Deus. Então eu acredito que nos dias atuais o problema não é tanto falta de alimento, falta de água. O problema maior eu acredito que é fome, que é sede. Porque se houver fome, se houver sede, eu creio que não tem faltado comida na mesa. Talvez você não está podendo vir à igreja escutar uma pregação, mas se você parar diante da sua televisão 24 horas, você vai encontrar um conteúdo lá para lhe fortalecer, para edificar a sua fé. Então entenda que nem sempre o momento e as circunstâncias serão favoráveis para o exercício da nossa comunhão, mas é possível exercer comunhão mesmo em tempos, em momentos e circunstâncias adversas, não favoráveis. É a terceira lição que eu gostaria de compartilhar, e última, é que viver em comunhão com o Senhor nem sempre significa desfrutar ou desfrutar de alegrias terrenas. Contudo, é garantia de descanso e felicidades eternas. Viver em comunhão com o Senhor nem sempre significa desfrutar de alegrias terrenas. Contudo, é a garantia de descanso e felicidades eternas. No desfecho da história de Daniel, nesse episódio, Daniel foi lançado à cova dos leões, sim. E Deus não o livrou da cova, mas Deus o livrou na cova. Deus não livrou Daniel de passar por aquele processo, mas Deus o guardou enquanto ele passou por aquele processo.
Ele deu vitória e garantiu a sua vida, garantiu a sua alegria. Só que entenda que nem sempre esse será o final na história de muitos de nós. Eu não quero intimidar você, eu não quero entristecer você. Eu quero compartilhar com você uma realidade que nem sempre a história irá terminar de forma terrena com momentos de alegria. Não. Para que eu e você entenda que a nossa maior alegria não está relacionada a essa vida. A nossa maior alegria está relacionada à eternidade, onde o Senhor tem um lugar reservado para mim e para você ao lado dele. Olha o que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Com essas palavras, o apóstolo Paulo descreve algumas das experiências vividas por ele ao longo da sua caminhada com Cristo. Experiências de aflições, de perdas, de torturas e de privações. Então entenda que nem sempre quem serve a Deus desfruta de momentos felizes. Haverá dias difíceis, haverá dias complicados, haverá dias que o sol não vai brilhar para a gente. Todavia, a nossa esperança maior, a nossa expectativa maior não deve estar de forma alguma condicionada a apenas essa vida, a apenas essa terra, porque tudo isso vai passar. Mas olha o que ele diz em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu tenho uma boa notícia para você: o que Deus tem reservado para você, as alegrias que Deus tem reservado para você, as recompensas que Deus tem reservado para você, é muito maior as perdas que você tem sofrido nessa vida. As alegrias que Deus tem reservado para você é muito maior do que as tristezas que você tem vivido nessa vida. O lugar que Deus tem reservado para você no céu é muito mais lindo, é muito maior, é muito mais maravilhoso do que esse pedacinho de terra que você reservou, escolheu, comprou, adquiriu e que vive nessa terra. Não se engane, sua vida vai passar, essa vida vai passar, as experiências dessa terra vai passar. Em breve Jesus vai voltar para buscar o seu povo e só terá acesso a essa vida, a esse lugar no céu, se decidirmos permanecer em comunhão com Ele, desenvolvendo, exercendo uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, uma vida de relacionamento com a palavra do Senhor e uma vida de disponibilidade para o servir. É a tua comunhão, é a minha comunhão, é a nossa comunhão com Deus que vai garantir para mim e para você um lugar especial reservado lá no céu. Não permita que a ausência do templo venha comprometer a sua comunhão com Deus. Você pode exercer a sua comunhão no seu quarto, você pode exercer a sua comunhão com Deus com a sua família. Aprenda a reunir sua família ao redor da mesa para compartilhar o bom pão que é a palavra do Senhor. Aprenda a reunir a sua família para orar juntos na sua casa e exercer comunhão com o Senhor.
Aprenda a entrar no teu quarto, fechar a porta e abrir o teu coração para Ele. Isso é viver em comunhão. Aprenda a se disponibilizar para Deus com aquilo que Ele já lhe deu, seus talentos, suas habilidades, os dons que Ele já delegou sobre a sua vida, para usá-los para socorrer, para ajudar alguém. Exerça comunhão com Deus. Não viva no engano de uma prática religiosa, não viva no engano de uma rotina limitada apenas à frequência de 1, 2 ou 3 ou mais cultos por semana. Não viva essa realidade. Viva uma vida em comunhão com o Senhor, em comunhão com o seu Deus. Assim teremos um lugar garantido ao lado dele na eternidade, para todo o sempre. Eu queria orar por você. Eu queria orar com você nessa noite. Bendito seja o nosso Deus. Eu não sei a condição a qual você se encontra. Eu não sei o estado no qual você se encontra. O que eu sei é que a nossa comunhão com Deus, a decisão de estarmos ou de vivermos em comunhão com Deus, tem o poder de transformar a nossa tristeza em alegria. Tem o poder de converter as nossas perdas em restituição. Tem o poder de converter os nossos fracassos em grandes vitórias e em grandes realizações. E como na vida de Daniel, tem o poder de converter sentenças de morte em possibilidades e oportunidades para uma honra jamais acessada. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus e decida viver em comunhão com Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor, queremos te render graças, Pai. Queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pela forma como o Senhor tem nos conduzido nesses dias tão difíceis, nesses dias tão delicados. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontra conosco nessa noite, nos ajudando nesse propósito, Pai. Muito obrigado. Eu quero neste momento interceder, Pai, por cada uma dessas vidas que nos ouvem nesse momento. O Senhor sabe a condição de cada uma. O Senhor sabe a situação de cada uma, Pai. O Senhor conhece cada coração, até os fios de cabelos, Pai, de cada um. O Senhor sabe a quantidade, Pai. Oh Deus, vá de encontro, meu Pai. Toca-lhes com a tua graça. Se revela, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Assim como o Senhor criou circunstâncias para se revelar para mim, para se revelar para nós, cria também circunstâncias, Pai, para se revelar para essa pessoa que nos ouve nessa noite, Pai. Vá de encontro a esse pai, vá de encontro a essa mãe que se encontram desesperados, esse filho, essa filha, esse avô, esse avó, esse tio. Vá de encontro, Pai. Alcança-os com a tua graça, alcança-os com a tua misericórdia, Pai. Opera um milagre, Pai. Essa vida que se encontra no leito da enfermidade, talvez o médico já desenganou, toca-lhes com o teu poder, toca-lhes com a tua virtude, Pai. Espírito Santo, convence a cada uma dessas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Talvez até o momento eles não tinham entendido, Senhor, o que é ter comunhão contigo, Pai.
Talvez eles confundiam que ter comunhão contigo é apenas saber que o Senhor existe, é apenas o exercício de uma rotina religiosa. Mas nesta noite eles aprenderam, Pai, que é muito mais do que isso. Ajuda-os a entenderem, Pai, esses princípios, esses valores, e ajudam a se renderem ao Senhor, o recebendo como único e suficiente Salvador das suas vidas, Pai. Sê conosco, Pai. Sê com o teu povo, sê com cada família que nos ouve, sê com a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É o que desde já eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. E graças a Deus. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima. Para a honra e glória do Senhor.